O que a gente vê, por exemplo, na política é que as mulheres são muito... Há não lugar para elas na política. Elas são julgadas por tudo. Se elas são bonitas demais, elas são bonitas demais, não são inteligentes o suficiente para governar. Se são feias, é porque são feias. Se são gordas, é porque são gordas. Se são altas, é porque são altas. Se são mães, é porque são mães. Se trazem os filhos, pô, você está trazendo o filho. Se não traz o filho, é porque não traz o filho. E há uma síndrome de impostora, como se você tivesse o tempo todo precisando fazer mais e mostrar mais capacidade para merecer ser digna de estar naquele lugar. A gente vê, por exemplo, que nos municípios brasileiros, as mulheres governam só 12% das cidades do país, as menores cidades. E quando a gente compara, por exemplo, a escolaridade dos homens nas prefeituras com as das mulheres, metade dos prefeitos brasileiros puderam acessar a universidade. 70% das prefeitas brasileiras têm ensino superior e 42% têm pós-graduação. Então, acumulam mais anos de estudo. E, apesar disso, a gente vê as mulheres sendo desqualificadas. Porque fulana é esposa de não sei quem, fulana é filha de não sei quem. De fato, tem muitas mulheres na política cujo capital político vem de origem familiar. Agora, eu pergunto para vocês, isso não acontece com os homens? Pois é. A gente pode olhar para o presidente da República e os seus 3 filhos, a gente pode olhar para todos os governadores, a gente tem exemplos enormes. Há uma parte do capital político de qualquer pessoa que tem origem familiar. A gente tem um país que tem um recorte de classe muito específico na ocupação dos espaços de poder. Só que isso é um argumento usado para desqualificar as mulheres, não os homens. Então, acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda, né? E só somando, né, eu acho que isso tudo que você falou cabe também no ambiente corporativo e no mundo do trabalho em geral, né? Quando a gente olha homens e mulheres com ensino superior, mulheres ganham 37% a menos que os homens. E mulheres negras ganham a metade do que homens não negros, né? As mulheres negras ganham menos ainda. Então, assim, a própria remuneração é menor para trabalhos parecidos e tem essa série de barreiras que as mulheres vão enfrentando e que vão deixando elas para trás na carreira. Mas quem cria as métricas de performance dos RH das empresas? Bom, por isso que eu digo que tem que ser de fora para dentro. Enquanto a gente não achar uma mudança na mentalidade, nessa discussão, a discussão continuar entre a gente não vai conseguir resolver. A mudança é através de política pública, gente. A gente não muda o jogo com discurso, com informação e com dados. Se a gente tiver dado e não fizer política pública, o jogo não muda. Precisa pôr mais mulher lá, né, para a gente conseguir. Então, por isso que eu acredito muito em políticas públicas, políticas afirmativas, para a gente incluir. As políticas afirmativas, as pessoas têm muito, assim, aquela coisa, não gosto de cota. Como não gosta de cota? Cota é para resolver desigualdade. Se a gente vive num país desigual, você não ter cota, você não vai dar oportunidade para as pessoas que não tiveram oportunidade. E as pessoas confundem isso com capacidade. A gente não está falando de capacidade. Não dá para você falar que 51% de mulheres no nosso país, que é uma maioria minorizada, não tenham mulheres inteligentes para ocupar os espaços nas corporações. Então, assim, por que elas não ocupam? Porque elas não querem? Não, isso é uma outra falácia. E elas não ocupam porque elas não merecem? Também não. A meritocracia é uma outra falácia. Porque se fosse meritocrático, né, se fosse só meritocrático, é o privilégio que está aí. Se a gente não muda esse jogo, por isso que eu falo que a gente tem que mudar a regra do jogo. Assim, tudo que a gente está falando aqui é importante, é fundamental a gente levar para cada vez mais palavras, para cada vez mais pessoas, especialmente para os não convertidos, né? Porque eu acho que todos nós aqui já somos convertidos, mas falar para mais gente. E a gente tem um outro trabalho também, que a Maíra e o pessoal da Locomotiva, Renato, todo mundo faz muito isso. A gente tem que entender o Brasil na sua pluralidade. A gente não pode achar que o Brasil somos nós aqui. O Brasil é muito, muito profundo. A gente tem muitas questões para resolver e a gente não resolve de uma forma simples. Se a gente não quiser, assim, de forma muito profunda, falar nós vamos mudar, precisamos fazer política pública e precisamos exigir política pública. Ana, você sabe, eu concordo totalmente com você. Eu acho que, de certa forma, é quase que um top-down quando você insere isso na política, insere isso de uma forma que vai ensinando as pessoas a aceitarem, e, no primeiro momento, um pouco a força, que seja, né, para a gente atingir aí uma média, uma maioria. Mas eu acredito muito, muito forte que, pelo outro lado, sim, a gente tem que fazer pelo exemplo, porque, nesse caso, a quantidade vai gerando, sim, a nova qualidade. Eu falo isso porque eu acompanho muitas meninas, minhas áreas, coincidentemente, sempre tiveram muitas mulheres e que conversam, me buscam muito para esse conversa de café,
que eu falo, né? Poxa, mas como que você me aconselha? Qual que você acha que é a minha próxima etapa? E você vê ali alguns olhares que enxergam em você um caminho pré-trilhado de falar, poxa, mas se ela conseguiu driblar tudo isso, e se ela conseguiu passar pelos obstáculos masculinos, que o mundo corporativo mostra demais, a Mayra falou, é demais, realmente. E muitas das vezes não é nem de propósito. Existe até um discurso e uma intenção positiva do lado para incentivar as mulheres na liderança e tudo mais, mas é quase que atávico do ser humano dele reagir com uma sensação, não, mas por que mesmo, né? Você entrar numa reunião e você vê todo um monte de homem, você vê uma pessoa ali, você percebe. É quase divertido você perceber como todas as pessoas conversam entre si e você fica esperando. Até a pessoa que quer entrar no assunto perceber que é com você que ele tem que falar. Aí ele se vê perdido por um tempo e fala... Aí ele começa a perceber que você está na reunião, né? Então, assim, eu acho que, sem dúvida, essa política precisa ser ajustada e certamente não agradará muitos, até que isso entre numa velocidade de cruzeiro tal e, ao mesmo tempo, a gente fazer esse papel de incentivar, sim, o outro lado, de incentivar essas meninas que querem crescer, essas meninas que acreditar que dá. E como que dá? Pelo exemplo. Porque o papel, ele vai te colocar lá dentro, mas permanecer ali é muito dolorido. Eu né? super concordo, eu acho que a gente tem que ter representatividade mesmo, é fundamental. As mudanças no tamanho que a gente precisa, elas vão ser doídas, gente, não tem jeito. Ou, assim, não dá para fazer pelo amor uma mudança como a gente tem de tantas transformações sociais. O exemplo é fundamental. É muito comum as pessoas falarem, mas eu vou trazer as pessoas de cota, eu vou trazer as pessoas menos capacitadas. Não. Você vai, na verdade, trazer as pessoas que não tiveram acesso a esses espaços. Você vai buscar as pessoas para estar nesses espaços. E quando elas estiverem nesses espaços, você vai apoiar. Eu vou usar o exemplo da Luísa Helena Trajano, que todo mundo conhece, é uma pessoa muito querida. Quando ela fez a primeira seleção intencional de trainees negros para a liderança do Magazine Luiza, causou um furor no mercado. Nossa, mas por que só contratar trainees negros? Porque ela falou, eu tenho que fazer intencional. Porque se eu não fizer intencional, eu não mudo o jogo. E não adianta eu começar como estagiária, eu quero trazer as lideranças. E todo mundo falava para ela, quem é muito contra a cota, falava para ela assim, mas você não vai conseguir. Eram 20 vagas, ela teve 25 mil currículos credenciados de pessoas negras. Ela falou que a maior dificuldade que eles tiveram foi escolher quem era, porque a quantidade de gente boa era impressionante. Então, a gente tem que tirar um pouco essa coisa. E estou muito com você. Representatividade, a gente precisa trazer para o jogo e ajudar a ficar no jogo também, senão fica bem difícil. Bom.